Hoje é 15 de janeiro de 2020, são 10 horas e 45 minutos. O escriba ontem foi muito agressivo com o ministro Sérgio Moro e com razão, porque o antes-juiz da Lava Jato está inconformado com o recortamento do seu pacote anticrime e com a proposição do valimento da legislação correspondente ao juiz de garantias. Este escrevente do direito penal ficou zangado, sim, porque o ministro está preocupadíssimo com as questões correspondentes a essas ações penais com nomes exóticos, mas essas ações cuidam de uns 5, 6, 8, 10, 12 réus. E, na verdade, Sérgio Moro deveria estar preocupado, sim, com os 800 mil presidiários que nós temos no Brasil, que não têm as prerrogativas desses presos com reclusão especialíssima. E o escriba ficou relembrando essa situação toda porque assistiu ao filme O Irlandês. É um episódio em que Al Pacino, lembrando o Jimmy Hoffa, está preso, sim, mas com um uniforme de presidiário muito bem posto, e lhe servem um sorvete. Sorvete este cujo garçom era um outro preso, que fazia às vezes de assistente de Jimmy Hoffa enquanto recolhido. Isto trouxe ao Paulo Sérgio uma zanga muito séria, sim, porque o ministro está preocupado com 568, deveria preocupar-se enquanto maior titular do exercício da justiça no país, deveria estar preocupado com os miseráveis. E este escrivinhador, relembrando cientistas políticos que estão vigendo por aí reiteradamente hoje, todos são cientistas políticos, este escriba, relembrando a agressividade, inclusive de alguns, chamava as meretrizes de meretrizes e de outros homens mais zombeteiros da dignidade da pessoa humana e pede desculpas às mesmas, porque muitas exercem a profissão porque realmente precisam para o sustento próprio e das famílias. E o escriba pensava nos outros 800 mil presos e presas que o Brasil tem, que são desvalidos. E sugeria que o ministro Moro dormisse pensando nestes e nestas. E dentro deste preceito, ou deste conceito, dentro desta preocupação, este escrivinhador pede desculpas a Sérgio Moro. Deveria ser mais civilizado, menos fortalecido na zombaria e mais disposto a discutir ou disputar o que existe por aí em termos de injustiça, quanto à chamada classe pobre dos presidiários brasileiros, porque se todos fossem iguais perante a lei, se todos fossem iguais a vocês, presos diferenciados, todos deveriam ter as prerrogativas que vocês têm
e não tem. Então, este escrevente do direito penal se compromete não a deixar de falar nisso, não, mas a ser mais educado, mais civilizado, porque não se pode chamar alguém de Vossa Excelência e trombicar depois a equanimidade no vernáculo sendo grosseiro com a criatura avisada. O Sérgio Moro que se vire lá. É um homem que continua tendo o seu grau de protecionismo, o povo acredita nele e há de acreditar nele enquanto puder e vai seguir o seu destino. É Miyakoto que afirma que cada homem é uma raça. O Sérgio Moro tem a sua. Vai carregá-la às costas até o fim da vida. E o destino de cada qual é o destino de cada qual, porque o futuro não existe. O futuro é uma expectativa. Dito isto, este velho escrivinhador do direito penal, do processo penal, hoje escrevendo pouco e falando bastante, porque dá menos trabalho falar que escrever. O escriba permeia o fim de semana procurando ler um pouco mais, embora a visão já lhe dê muito trabalho, está a confessar. Não enxerga mais como enxergava antes, o que às vezes é uma vantagem, porque fica menos zangado. E neste fim de semana não é propaganda da editora, não, nem de seu autor, cujo nome este advogado criminal tem dificuldade de dizer ou de traduzir. Michael, de repente é Michael Wolff. O Cerco é uma biografia do atual presidente dos Estados Unidos da América do Norte, cujo impeachment está sendo remetido ao Senado, crê este escriba, onde, segundo se afirma, Trump tem maioria. E parece ser este livro número 1 na lista de mais vendidos do New York Times. Aparece uma foto de Trump de costas, com o cabelo aloirado. Este escriba viu Trump há 20 anos atrás lá no Plaza. Parece que aquele hotel era dele. O escriba entrava, Márcio Tomás Bastos saía, cumprimentaram-se com uma certa dose de frieza, porque afinal estavam num país estrangeiro. Mas este criminalista viu Trump a 10 metros de distância, o que, num certo sentido, é um privilégio, porque ele nem era presidente dos Estados Unidos, virou o maior ditador daquele país anos depois. Mas Trump é loiro, está de costas. No livro, na obra, Trump sob fogo cruzado. O nome do livro é O Cerco, de uma editora cujo nome este escriba não diz, para não se pensar que é divulgação da obra, mas é uma obra muito pesada e muito crua sobre o presidente dos Estados Unidos da América do Norte e sobre seus advogados, no capítulo 3. Muitos já tinham ostentado o título, mas um dos vencedores mais frequentes era fulano de tal, conselheiro da Casa Branca.
Era um alvo constante do chefe, que fazia comentários depreciativos, zombarias, imitava sua voz em falsete e menosprezava radicalmente seu propósito e sua utilidade. O Trump tinha muitos advogados e tentava, parece que tenta ainda, proteger-se com as grandes firmas de advocacia dos Estados Unidos da América do Norte. Lá, o exercício da profissão, principalmente da advocacia criminal, o exercício é um pouco diferente daqui. Estamos chegando lá. Estamos a chegar lá. Daqui a uns anos vamos ter, quem sabe, os dísticos ou as propagandas dos advogados nos luminosos das ruas, do jeito que as coisas vão, porque advogados há que aparecem constantemente na mídia e há outros com menor importância que põem seus escritórios sobre açougues e sobre casas de pasto, porque não tem outra possibilidade. Este velho escriba, com 62 anos de profissão, começou a vida numa salinha pequena, em cidade praiana. Há quantos anos? 60 anos, quiçá. Tinha a salinha praticamente sobre a areia da praia. E aprendeu a surfar lá, no meio das águas santistas, porque cliente não tinha. Ficava amorenado, sim, e voltava a casa à noite, tisnado de sol, e sem cliente qualquer, até colocar umas roupas na mala e vir tentar a sorte, ou o azar, na metrópole paulista. Está aqui há muitos e muitos e muitos anos. Mas a vida costuma ser assim, a não ser que se tenha ascendência já na especialidade, e especialidade sendo boa, honesta e famosa, é mantida pelos descendentes, sim, com muito prestígio e com um trabalho muito bem desenvolvido, em prol, inclusive, da equanimidade na distribuição da justiça. Mas Trump se cercava de criminalistas que apareciam muito na televisão, advogados espertos, bons faladores, bons debatedores, naquela distribuição da justiça que nós estamos pretendendo imitar, e imitando às vezes muito mal. Mas lá a tradição oral vige com bastante sucesso, e aqui o recomeço parece que é assim, dando-se aos juízes, desembargadores e ministros o retrato das ações penais via computadores, uma arte difícil de captar e de memorizar. Quando o juiz não o faz, devotando tal trabalho a assessores, que muitas vezes fazem aquilo que o juiz não quer que seja feito, mas, quando isso acontece, Inês é morta. Já sucedeu na medida em que os assessores usam senhas, e essas senhas são dos magistrados. Com bastante felicidade, é quase unanimidade da magistratura, tem um ciúme muito grande das suas senhas e vigia para que elas não sejam usadas de acordo com as tendências intelectuais dos assessores, que são muito competentes, diga-se de passagem, e se não o fossem, se não os fossem,
o juiz não conseguiria levar a bom termo as tarefas que são realmente diabólicas nas exigências que fazem para a consumação advindas tais atribuições de magistrados muito bem situados, inclusive intelectualmente, no Poder Judiciário da nação. É assim que funciona. E é assim que precisa funcionar. Essa questão que esse autor examina em função de Trump sob fogo cruzado, ao fim do livro, que este escriba ainda não conseguiu terminar, ao fim do livro, esta biografia deixa o presidente dos Estados Unidos da América do Norte numa situação muito delicada, porque ele é colocado, assim, como um homem tempestuosamente intimorato. Intimorato talvez seja a expressão correta, e com um afeto pelo próprio ego que vai chegando perto da psicopatia. Expressão muito curiosa, porque Michael Wolff não poupa sequer a intangibilidade física do presidente dos Estados Unidos da América do Norte, porque diz que, numa determinada ocasião, o cabelo se descabelou e a porção posta artificialmente no crânio do presidente dos Estados Unidos da América do Norte se desviou dos lugares certos. Enfim, ele tinha a calva um pouco mais posta e livre do desbastamento. Isso acontece quando uma empresa qualquer, ou um indivíduo qualquer, um cientista qualquer conseguir encontrar o remédio para a calvície, há de ficar mais rico que Bill Gates, porque é infinita a preocupação dos homens e das mulheres em muito menor dose com a calvície que vem chegando, e às vezes chega e se vai embora, a ponto da criatura preferir colocar o crânio a luzir sem um pingo de cercania de um cabelo qualquer solto no crânio. Isso acontece. Então, quem lê O Cerco, Trump sob fogo cruzado, se com certeza ou por eventualidade fosse votar no impeachment de Trump, não pensaria duas vezes. Votaria pela procedência e tiraria Trump da presidência dos Estados Unidos da América do Norte, sabendo que hoje ele está sobre o fio de uma faca, lá com os árabes que estão a se vingar da morte do seu ídolo, daquele que, segundo a crônica existente, era chefe de terroristas. É o que Trump afirma para justificar o disparo dos foguetes ou dos drones sobre o automóvel, matando o general e mais 8 ou 9 pessoas. Este escriba há de acabar de ler este livro. Os advogados aqui, no capítulo 3, não ficam em boa situação, não. Os advogados de Trump. E parece que as grandes empresas de advocacia dos Estados Unidos não quiseram sacrificar-se
aceitando contratos com Trump ou com a Casa Branca, com suspeitas, inclusive, de receberem calote. Acontece lá e aqui, mas lá, como sucede de vez em quando aqui no Brasil, os criminalistas vivem atores de televisão e desenvolvem a sua atividade como quase uns coringas no bom sentido, divertindo até mesmo o público e vencendo honorários principescos enquanto o fazem. Esta crônica já vai longe, este escriba vai terminar de ler O Cerco até o fim da semana. Há uma apresentação na contracapa, um dos diversos aspectos bizarros da presidência de Trump era que ele não enxergava a presidência, fosse pelas responsabilidades ou pela exposição, como algo muito diferente de sua vida pré-Casa Branca. E sua vida pré-Casa Branca era realmente muito turbilhonada, mais movimentada que um tango argentino. Dito isto, vamos deixar aqui Trump sob fogo cruzado de lado. Aqui, repita-se, a Trump de costas, com a cabeleira branca e com a fuga de cabelos no alto do crânio. Deve preocupá-lo isso aí. Deve preocupá-lo bastante, sim, como preocupa aqueles que saem seguidamente na televisão. Há uns que são muito espertos e não permitem que sejam filmados de cima para baixo e de costas, porque aparecem as falhas na cabeça. Outros se esquecem disso e ficam com aquela buraqueira aparecendo na televisão. Às vezes até os videocratas, os especialistas em fotografia pela internet, são sádicos. E encontram ângulos especiais para a exibição dos defeitos do entrevistado. Mas isso acontece, faz parte da vida daqueles que entendem um pouco mais do que os outros de vídeos e de filmes apostos na televisão. Vamos encerrar, já vamos tarde, são 11h07 lá na Vevá.